Olá, o Fala Câmara Entrevista atualiza com o vereador Marquinhos de Souza as questões relacionadas ao seu dia a dia, à cidade, as questões que chegam aqui no plenário, nos bastidores, no gabinete e, lógico, as medidas e ações que estão em andamento no Poder Executivo, que são fiscalizadas, acompanhadas naturalmente pelo Poder Legislativo, inclusive nas comissões internas. Marco, vou separar aqui alguns dos assuntos para a gente poder comentar. Um deles para atualizar para quem estava em casa. A gente discutiu desde o começo do ano uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que professores que realizaram durante algum tempo serviços administrativos não poderiam contar para efeito de aposentadoria especial. O prefeito tem um projeto de lei específico para tratar dessa questão. Acho que uma decisão acertada do prefeito municipal. Foi uma briga muito grande dessa Câmara Municipal. A gente tem que deixar registrado aqui o trabalho de todos os vereadores nessa causa aí, principalmente da vereadora Chiara Ranieri, que é presidente da Comissão de Educação desta casa, que se reuniu com esses professores por diversas vezes com o prefeito municipal, e a gente fez a ponte também, contribuiu com essa discussão, e o prefeito entendeu por bem que essas pessoas merecem sim também ter essa aposentadoria especial. Elas não podem ser penalizadas porque estão aí realizando serviços fora da sala de aula, que é na parte administrativa. Alguém tem que realizar esses serviços, Nelson, nas questões administrativas da Secretaria Municipal de Educação. E não é justo que essas professoras aí e professores fossem penalizados por conta dessa decisão do STF. Então, acertado, eu acredito que vai tramitar bem rápido nessa casa e deve ser aprovado aí nos próximos dias. Para as pessoas entenderem mais a miúde, tem algumas funções ou várias delas que são de comando, supervisão, direção e chefia, que são realizados por integrantes do magistério, mas não eram contados para efeito de aposentadoria especial. Exatamente, né? A pessoa passa um tempo fazendo o trabalho na questão aí da administrativa e chega na hora da aposentadoria, esse tempo que ela trabalhou ali não seria computado. Então, como eu falei, seria uma grande injustiça e nada melhor do que uma legislação municipal regulamentando essa questão para que não tenha nenhum problema e garanta a aposentadoria especial para essas pessoas. Para lembrar, a aposentadoria especial dos professores tem um período de 25 anos. Estação de tratamento de esgoto. O DAI, Departamento de Esgoto, se antecipa, vai ao Ministério Público Federal, porque tem verba federal envolvida, e em função de um número grande de aditivos acumulados de obras e serviços que foram acrescentando para uma obra de suporte ao longo do tempo, pediu uma repactuação do cronograma para poder terminar a estação. Exato. Tudo o que está sendo feito, essa obra, na verdade, desde a constituição do fundo, ela é acompanhada pelo Ministério Público da cidade de Bauru. Eu acho que o Ministério Público faz o seu papel de fiscalização e o DAI, de uma maneira inteligente, se antecipa e procura o Ministério Público para fazer essa repactuação desse cronograma para que depois, na sequência, comece a discutir esses aditivos. São vários aditivos, são mais de 20 aditivos que também ultrapassam a casa dos 20 milhões de reais, aditivos esses que serão analisados ainda. Não significa que porque repactou a questão do cronograma que automaticamente vai ser aceito ou pago esses aditivos, mas a verdade é que nós estamos nessa situação, Nelson, que não tem como, né? Nós não podemos recuar. Agora, ou termina a obra ou para ela onde ele está. Entendeu? Você já imaginou a gente ter um outro elefante branco na nossa cidade, como nós tivemos o viaduto envergonhando a cidade de Bauru por tantos anos? Então, por isso que eu defendo que seja estudado com muito carinho essa questão desses aditivos e que a gente possa realmente finalizar essa obra, que é uma das obras mais importantes, acho que maiores hoje, na questão de saneamento básico do estado de São Paulo. Então, eu acho que o DAI é muito cauteloso quando procura o Ministério Público, informa o que está acontecendo. Nós temos, não é novidade para ninguém que nós temos erro de projeto, infelizmente, desde lá de trás, desde o começo, agora mesmo, estão encontrando água onde não era para encontrar, né? A questão de água do subsolo é um dos problemas, enfim, as estacas parece que tá sendo superadas, mas a gente espera, né, e que essa obra realmente seja entregue aí até o comecinho do ano que vem para os munícipes de Bauru. Eu acho que está bem encaminhado. Além das reuniões com o Ministério Público Federal, que é o natural fiscal da lei em relação a isso, a Comissão de Obras da Câmara, o Poder Legislativo, os vereadores acompanham esse andamento desses relatórios aqui. Sem dúvida, né? A gente tem que citar aqui o vereador Manuel Luzila, que é presidente da Comissão de Obras, e todos os seus integrantes que trabalham com uma lupa
em cima desses contratos. Acho que é importante a população saber de casa, saber que nós temos aqui vereadores que estão atuando nesse caso, vereadores que estão acompanhando, para que nenhuma injustiça seja cometida, que nada mais e nada menos seja pago por essa obra. Ser líder do governo influi ter que fazer andamentos e acompanhamentos de questões que fogem, inclusive, à atividade parlamentar, do próprio mandato do vereador. A gente comentava sobre isso em relação a dedicar tempo à questão de governo, abrindo mão até da própria atividade parlamentar. Um dos assuntos, a questão do recap da Nuno de Assis. Por lembrar do DAE, passaram interceptores em vários trechos e agora, finalmente, o contrato foi assinado para que essa obra não seja realizada pelo DAE, mas por alguém especializado nesse tipo de intervenção. É isso, é um trabalho árduo, né, Nelson? Nosso trabalho aqui é um trabalho que a gente tem que fazer o trabalho legislativo, atender a população de casa, visitar os bairros e, ao mesmo tempo, auxiliar o governo nas suas demandas. Né? A Nuno de Assis é uma avenida importantíssima da cidade de Bauru, trafegam por ali milhares e milhares de veículos todos os dias. Eu utilizo essa avenida para vir para a Câmara Municipal. Eu moro lá no Nobuge, outro lado da cidade, então eu passo todos os dias ali, Nelson, e não me conformo com a qualidade daquele asfalto que a empresa que fez a instalação dos interceptores fez daquele jeito, fez muito mal feita a obra, abandonou a obra, queria à época um valor absurdo para fazer o recap. É importante que a população de casa entenda. A empresa que foi contratada para instalar os interceptores nos dois lados da Nuno de Assis, naquele trecho que corresponde o terminal rodoviário até o fórum, aqui perto da cabeceira do viaduto Bela Vista Falcão, ela foi contratada e nesse contrato, na época da licitação, constava o recap, porque uma vez que ela ia abrir a avenida, ela tinha que depois devolver a avenida como ela pegou. Repor a pista. Repor a pista. Ocorre que deu tanto problema, nós tivemos afundamentos ali, olha, Bauru sofre muito com essa questão de licitação, né? A legislação, a 8666, ela é isso, ganha quem oferece o menor preço, e infelizmente o menor preço muitas vezes não é o melhor serviço. E aí, à época, o DAE falou, não, nós não vamos pagar esse absurdo que vocês estão pedindo e rescindiu o contrato com essa empresa. Então, a empresa ficou só com os interceptores. E agora, finalmente, né, depois de um longo tempo, com a cobrança da Câmara Municipal também, saiu finalmente no último sábado, foi homologado a licitação, a empresa CGS foi a vencedora e ela vai fazer então a reposição asfáltica em 1.100 metros de cada lado da avenida. E importante ressaltar, um dos motivos que demorou tanto para sair essa licitação, porque às vezes a população em casa fala, mas gente, não é possível uma licitação demorar tanto, e é uma cobrança desse vereador, inclusive. Teve que ser feita uma sondagem ali, Nelson. Foram abertos vários pontos. A cada 200 metros, se eu não me engano, foi feito um furo, foi retirado ali a terra de todo o trabalho que foi feito pela empresa anterior, para ver se a terra, se aquele local estava compactado corretamente. Então, você veja bem, é feito isso, é feita uma análise, é levado para um local específico para fazer essa análise e foi constatado que aproximadamente 10 pontos terá que não só fazer a reposição asfáltica, mas retirar tudo que está ali e fazer uma nova base, começar do zero, como se ali não tivesse nada de asfalto. Então, por isso que demorou e a gente espera agora, no começo de setembro, ainda na primeira quinzena de setembro, a gente espera que a empresa CGS, aí eu faço o apelo aqui agora para a empresa CGS que realmente entre com o canteiro de obras ali e inicie essa obra importante para a cidade de Bauru. Nós temos poucas avenidas que na história da cidade cortam esses fluxos centrais e interligam relações de bairros. Ainda bem que foi feito o ensaio de laboratório para compactar corretamente, para a gente depois não ficar discutindo afundamentos lá. Olha, veja bem, o presidente do DAE é especialista nesse assunto. Fundações de obras. Fundações, né? Ele é especialista, ele é formado nisso. Você já imaginou, inclusive ele falou isso para mim, vereador, você já imaginou, eu vou na pressa que a população quer, na pressa que a Câmara quer e faço um trabalho e amanhã depois afunda, como fica a minha reputação como profissional, né? Como engenheiro profissional desse assunto. Então, eu acho que ele fez corretamente, a gente até pede desculpas aqui, porque eu fui um vereador que cobrou muito e ainda como líder de governo apontei, falei, gente, é muito tempo, nós não podemos esperar tanto tempo assim, mas é importante que vai sair essa obra e a população vai pegar então desde a Marechal Rondon até aqui, próximo do viaduto, então, uma avenida decente para caminhar na cidade de Bauru. E vamos trabalhar agora, Nelson, para que a gente consiga, para quem vem sentido
ali da Nuno de Assis, que vem da Marechal Rondon e vem até o fórum, vamos trabalhar agora para a construção de uma ponte ali. Nós vamos precisar de aproximadamente R$1 milhão, nós vamos trabalhar junto aos deputados. Transpor o Rio Bauru? Para a gente transpor o Rio Bauru, para que a população possa, então, usar o viaduto em duas mãos, né? Os dois sentidos. Dois sentidos, para quem vai e para quem vem, porque é um problema seríssimo você precisar ir para o outro lado da Vila Falcão, utilizando essa avenida e você ter que entrar, passar pelo centro da cidade, você congestiona o centro da cidade. Eu acho que o munícipe ganharia no mínimo 10 minutos por dia a hora que a gente conseguir essa transposição ali do rio. Marcos, quando tem carência em algumas ações, como a área habitacional, por exemplo, que a gente discute aqui, é natural que aquele que está precisando aqui, sem nenhum juízo de valor, vá lá e tente ocupar, tem irregularidade, tem que ter fiscalização, acompanhamento de vários órgãos do governo. No Jardim Europa, finalmente sai um programa com recursos para poder fazer as 300 casas, é uma demanda antiga lá, mas você comentava na tribuna da Câmara, advertindo sobre casas, inclusive possivelmente com alvenaria que acolá, que teriam depois que ser derrubadas. É uma pena que isso possa ter ocorrido, né? São dois pontos aí, né? Eu estive lá na comunidade do Jardim Europa essa semana que passou e me preocupou na comunidade onde já foi informado que eles vão ser retirados daquele local e colocados num local próximo dali, que foi inclusive uma decisão acertada, né, de tirar uma comunidade e construir as casas não muito longe de onde eles viviam, porque nós já tivemos modelos como a época do Fortunato, né, que retirou o pessoal aqui da outra comunidade São Manuel, né, e muitas pessoas retornaram, né, que criam as raízes ali próximo, seus amigos ali próximo. E o que acontece? Duas coisas me preocupam. Primeiro, a construção de casas de alvenaria que está acontecendo naquele local, que as pessoas terão que... vão perder, vão ser derrubadas logo mais, por falta de informação. Algumas pessoas estão falando, como tudo no Brasil é demorado, essas casinhas não saem há menos de 10 anos. É isso que as pessoas estão falando na comunidade. Então, eu tive o cuidado de ligar nessa segunda-feira para a Letícia, a secretária de Planejamento, informar o que está acontecendo. Nós precisamos divulgar em que pé anda a construção dessas casas. E ela me falou que está muito bem encaminhada, todos os projetos de infraestruturas estão prontos, né? O estudo de impacto de vizinhança já foi feito, já passou pelo Conselho do município e agora vai para o Estado dar o aval e para a Caixa Econômica Federal liberar então os 30 milhões para que a empresa, que é a Maré, que vai construir lá, inicie essas obras também. Então, o que a gente pede? A divulgação disso para que a população ali saiba que logo mais será construída e não continua a construção de alvenaria. E o segundo ponto é que no local onde vai ser construída essas casas, existem pessoas que descobriu a partir do momento que foi amplamente divulgado na imprensa que ali seria construídas as casas, estão ocupando esses lugares, Nelson, na expectativa de depois a prefeitura chegar e falar, olha, vocês precisam sair daqui que nós vamos construir as casinhas aqui para o pessoal ali da comunidade e já que vocês estão aqui nós vamos encaixar vocês também. Não vai encaixar. Não vai encaixar. Então, é importante que vocês tipo de coisa. Não continuem com essas ocupações. Existem outros locais da cidade que o prefeito até acabou acertando para que essas ocupações sejam feitas até que a gente resolva a questão de moradia no município. Mas é importante deixar claro que essa comunidade do Jardim Europa, elas já estão cadastradas e ninguém vai cortar a fila dessas pessoas. Marco, vou pegar um último ponto aqui, mas por um sentido que eu acho que as pessoas não acompanharam no dia a dia, mas é o papel do Poder Legislativo de se antecipar em relação a algumas ações, por exemplo, a questão estruturante. Independentemente do conteúdo depois que virá no projeto final, da possibilidade de autarquizar, transformar em autarquia em DURB, o Poder Legislativo, ainda que na minuta inicial enviada à FUNPREV para ver repercussão previdenciária, se antecipou e já realizou uma primeira audiência, anunciou pelo menos outras 2, 3, para discutir conteúdos específicos do projeto. Em medidas desse porte, é bastante interessante, falando aqui como jornalista, essa antecipação do Poder Legislativo. Eu acho que é um assunto muito complexo, é um assunto inovador. A Endurb sempre foi
algo de críticas não dessa Câmara Municipal, de todas, né? Sempre existe alguma crítica voltada para os serviços prestados da Endurbe. Nós temos a questão recente que tem, inclusive, está sendo acompanhado pela Comissão de Fiscalização, eu sou presidente da Comissão de Fiscalização desta casa, a questão de um contrato do lixo hospitalar, que o modelo utilizado hoje abre brechas para questionamentos. Está irregular? Não, não está irregular. Mas a forma que é feita deixa brecha para questionamentos. E o que o prefeito quer, o que o presidente da Endurbe quer? Que não aconteça mais isso. Que quando for fazer uma licitação, vá com essa licitação até o final para que você realmente saiba lá no final qual é o preço justo que você vai pagar pelo aquele serviço. Mas é como você falou, eu acho que tem que ser feito, foi feita uma audiência pública, deve ser feita essas outras 2 audiências públicas. Nós não podemos iludir os funcionários da Endurbe falando que eles vão deixar aí de ser seletistas. Vão virar estatutários, isso é impossível. É impossível. Só é estatutário quem presta concurso público. Seria uma injustiça com as outras pessoas que prestam concurso na cidade de Bauru, que estão aguardando muitas vezes um chamamento para algum cargo na prefeitura de Bauru, que essas pessoas pulassem essa etapa de um concurso e do nada, após uma aprovação da lei aqui, virasse estatutário. Nós temos a questão da FUNPREV, né? A FUNPREV vai conseguir absorver todos esses servidores, então acho que são muitos assuntos que precisam ser debatidos à exaustão para que a gente possa votar com tranquilidade esse projeto aqui na Câmara Municipal. Marco, agradecendo você aqui para comentar também a questão da suplência. O PP realiza, através da sua bancada, um movimento interessante. Você se ausenta por 4 sessões legislativas para que o suplente Richard Tenedini possa experimentar, afinal, fora da suplência, mas no mandato, o exercício de sua função também por algum tempo. Olha, Nelson, eu gostaria de descrever isso como a cara da nova política. O que significa isso? Eu acho que nós não deveríamos chamar partido político, e sim grupos políticos, porque, veja bem, ninguém se elege sozinho. Nenhum vereador chega nessa casa aqui sozinho. Depende de um grupo, depende de uma numeração, com a quantidade de votos que faz as cadeiras aqui dentro. Então, eu não sei na história de Bauru quando que foi que um segundo suplente assumiu, mas eu aproveitei a oportunidade que o vereador Fábio Manfrinato se afasta também, o primeiro suplente assume, que é o Coxa, e aí foi a oportunidade que eu vi do Richard Tenedini, que é o segundo suplente, assumir também na minha saída por 4 sessões para que ele possa, então, saber como é que funciona o Legislativo. Ele é candidato novamente lá na frente, 2020, e é importante que ele possa, nesses 30 dias, trabalhar por demandas pela sua região, tanto o Richard, que é aqui do Vila Garcia, quanto o Coxa, que é da região do Ouro Verde, e é assim que funciona, e é na minha opinião que deveria funcionar a política. Aquelas pessoas que contribuem, aquelas pessoas que participam, devem sim ter o direito de ocupar aqui uma cadeira e também trabalhar um pouquinho pela sua região. Agradecendo a sua presença aqui, estimular você, que é eleitor, cidadão no dia a dia, para um dado cívico nosso aqui e também de missão pública, que as pessoas compareçam, escolham seus candidatos, sejam quem for e qual for a escolha, que exerça o direito do voto, porque isso é muito bom para a democracia. É isso, né? Não adianta a gente ficar reclamando dos maus políticos, né? E a gente não fazer o nosso papel. A gente tem que sempre lembrar que esses políticos, eles não vêm de Marte. Essas pessoas que estão lá hoje do Congresso Nacional são pessoas daqui e somos nós que escolhemos eles para estar lá. Claro. Então, não são pessoas que falam classe política. Não é a classe política, ela vem da sociedade. Então, nós temos que escolher bem na sociedade quem são as pessoas que vão nos representar. Começando pelos candidatos ficha limpa, eu acho que é um bom começo. Até mais. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra, sempre, sem cortes e sem edição, na TV Câmara, na página do YouTube, para você assistir a hora que você quiser, comemorando os 20 anos de multiplataforma aqui na TV Câmara Bauru. Até o nosso próximo encontro.